Olá, seja bem-vindo a mais um episódio Fala LinkedIn. Eu sou o Pedro Caramés e sou especialista em LinkedIn e todas as semanas trago a este espaço conteúdo que é, de alguma maneira, sugerido pelos nossos subscritores e outros utilizadores através da rede profissional LinkedIn, ou através diretamente aqui do Spotify ou de um outro qualquer meio onde nos escuta. Esta semana falamos sobre o importante contexto para decifrarmos o grande enigma que, de alguma maneira, está associado na cabeça de tantos profissionais. Como dominar o algoritmo do LinkedIn? É exatamente sobre isso que vamos falar neste episódio desta semana. Esta semana que que chego aqui ao vosso aqui à escuta com este episódio, é também a semana onde ontem realizamos a Masterclass do zero ao sucesso. E nesta Masterclass, que está disponível ainda no canal YouTube, no meu canal YouTube, de Pedro Carmês, e onde nessa Masterclass abrimos oficialmente a sexta turma, a sexta edição da nossa mentoria Power LinkedIn. Uma mentoria que durante 12 semanas ajudá-lo a transformá-lo do zero ao sucesso. É esse o nosso propósito com esta mentoria, procurando trazê-lo eventualmente de uma inconsistente e operação, ou até mesmo inoperação nesta rede, para uma operação mais musculada e mais orientada aqui na plataforma. Durante 12 semanas, eu e a minha equipa irão ajudá-lo a tirar o maior proveito desta rede para alcançar o que procura, para alcançar uma carteira de clientes através desta rede profissional, através de um combinado de ações, de tarefas, de iniciativas nesta rede, feitas de forma consistente ao longo de 12 semanas, conseguirá alcançar aquilo que tanto ambicionou e que se calhar está a retirar-lhe aqui espaço, ou está a oferecer este mesmo espaço de antena, este espaço de visibilidade a outros profissionais do seu setor. Tudo isto está explicado no link que poderá encontrar neste texto de apoio à mentoria e onde pode ver todos estes elementos. Não só todos os ingredientes que nós vamos trazer aqui neste programa, todas estas ações, a forma como nós vamos entregar este programa de mentoria, tudo aquilo que vai receber desse lado. É uma excelente oportunidade para se juntar a um grupo restrito de empreendedores, de empresários, donos de pequenos negócios, de pequenas consultoras ou de pequenas empresas que procuram claramente aqui potenciar este canal para gerar vendas. E felizmente que ao longo destas 5 edições, muitos casos positivos e casos de sucesso, casos de grande transformação decorreram de pessoas que quiseram dar esse mesmo passo. Se essa é a sua vontade, aqui que nos vai ouvindo, por favor não hesite, passe por essa mesma página, onde vai seguramente também desafiar-nos a dar esse mesmo impulso à sua atividade. O site é pedrocaramês.com/power-LinkedIn. Vai estar no chat para que possa ver todas as informações para se poder candidatar conscientemente. Candidatar porquê? Porque queremos apenas pessoas comprometidas e queremos pessoas às quais sabemos que podemos ajudar. E é esse o propósito com esta candidatura, é este o propósito para não abrirmos as inscrições a todo e qualquer utilizador. Queremos ter a certeza que este é o caminho certo para si e que somos capazes de lhe dar esse suporte e apoio nesta mesma atividade. No tópico oficial deste episódio, falamos então sobre o algoritmo do LinkedIn. Seguramente que já se encontra aqui no LinkedIn há vários anos, é um palavrão que de alguma maneira fomos ouvindo repetidamente por muitos utilizadores. Cada plataforma, cada rede profissional tem os seus desafios, as suas particularidades. E o LinkedIn não foge à regra sobre isso. É uma rede que continua, no entanto, ainda de alguma maneira com um número de participantes, de utilizadores que partilham conteúdos ainda relativamente baixo. Se lhe disser que apenas 3% dos portugueses fizeram um post nos últimos 30 dias,
é claramente aqui o pontapé de saída para este mesmo tópico que falamos sobre o algoritmo do LinkedIn. Este algoritmo é, de alguma maneira, o palavrão associado à forma como o LinkedIn distribui os conteúdos que vão sendo publicados por estes 3% de profissionais. Provavelmente, neste momento que me está a ouvir, está a dizer bolas, 33%, ou seja, quer dizer que há 97% de pessoas que não são interventivas neste contexto da publicação de conteúdos. Pois é, espero que estes 3% o deixem aqui, deixem com essa eventual entusiasmo maior para vir aqui também participar deste clube muito restrito de 3% de utilizadores. Bom, mas estes 3% que publicam conteúdos, muitos deles têm ainda alguns problemas e alguns desafios. Muitas das vezes os desafios relativos à forma como o algoritmo distribui os nossos conteúdos levam muitas das vezes utilizadores que ainda não são consistentes nem regulares a terem essas preocupações. Primeira preocupação quando procuramos dominar o algoritmo, é que para querermos falar do algoritmo do LinkedIn, temos que imprimir uma estratégia de conteúdos regular na rede. Sim, entendeu muito bem. Para falarmos de algoritmo, temos que partir de um pressuposto prévio e inicial fundamental. É o de fazermos publicações com regularidade. Fazer uma publicação de mês a mês, ou fazer uma publicação muito esporádica ou de alguma maneira até espontânea, mas que depois não tem consequência, não é feita com a regularidade que certamente aqui ambiciona, ou melhor, ambiciona, mas não é capaz de fazer, para esses profissionais, e se me está a ouvir e tem exatamente esse panorama do seu lado, publico poucas vezes, publico esporadicamente, por favor, não se discuta nem se preocupe com o algoritmo. Neste momento a preocupação é em publicar conteúdos. Não é, porque já foi também noutros episódios, tema da nossa conversa, aquilo que eram os temas para trazer para este espaço. Mas, consolidando que estão, consciente que está sobre a forma, e mais do que a forma, sobre os temas, os assuntos, os tópicos que quer trazer para este espaço, o LinkedIn tem agora sim outros elementos que importa considerar para esta discussão sobre o algoritmo. A plataforma tem na atualidade variedíssimos formatos que vou passar a elencar. O formato de texto simples, ou seja, sem qualquer inclusão de mais nenhum elemento a não ser o texto. 2. O texto mais imagens, imagem ou imagens. Um texto com a inclusão de um documento. Um texto com a inclusão de uma sondagem. O texto com a inclusão de um vídeo e ainda o texto em formato newsletter. São estes os diferentes formatos que o utilizador tem à sua disposição. Estes diferentes formatos podem gerar diferentes resultados quando nós os distribuímos. Então, se estamos neste momento conscientes da regularidade das publicações, é importante dizê-lo que um utilizador que tenha poucas publicações de conteúdo, publicações mais irregulares, provavelmente terá menores desempenhos, uma menor distribuição desse mesmo conteúdo. Já seguramente aconteceu consigo de ter visualizado um perfil de um utilizador ou até interagido com alguma pessoa da sua rede para mais tarde verificar que o conteúdo desse utilizador se mantém permanentemente no seu feed de notícias. Pois bem, um dos elementos do algoritmo está associado a todo este trabalho de nutrição e de desenvolvimento da relação que estabelece com outros utilizadores. Ou seja, se eu visitar o seu perfil com regularidade, se eu interajo regularmente com as suas publicações, o LinkedIn entende que eu sou um público quente para esse conteúdo e, portanto, sou propenso para receber esse mesmo conteúdo mais depressa do que outros utilizadores que têm uma postura mais passiva.
É importante entender que, e motivado pelo facto de os utilizadores no LinkedIn serem maioritariamente passivos, ou seja, são utilizadores que, enfim, em língua inglesa eu designo a palavra ou atribuo a palavra scroller, portanto, o indivíduo que faz scroll e, portanto, vai deslizando o seu feed de notícias no telemóvel ou no computador e raramente interage. O LinkedIn entendeu incluir neste algoritmo um outro elemento importante. Falamos especificamente do tempo de leitura do post. Publicações propensas a serem, digamos, mais demoradas na leitura ou no visionamento, no caso dos vídeos, desse mesmo conteúdo, são publicações mais propensas para, de certa forma, portanto, são indicadores que ajudarão o LinkedIn a colocar mais conteúdos daquele utilizador, para aquele utilizador em causa, esse utilizador verá mais conteúdos daquele tal emissor que o fez, portanto, que o fez e que lhe motivou essa leitura, muitas das vezes até em detrimento dos gostos ou das reações. Dentro daquilo que são os fatores que o algoritmo valoriza, que este algoritmo valoriza em relação às publicações, estamos então associados àquilo que é o tempo de leitura do post, portanto, o tempo que o utilizador despende, daí as publicações necessariamente terem que ter aqui uma vertente mais de, digamos, com maior densidade, seja em termos de palavras ou de caracteres, neste caso. E, portanto, nesse sentido, esse é o tempo de leitura. Segundo, são as reações, que também são importantes, mas se calhar fazendo aqui uma leitura do mais relevante para o menos relevante, eu diria que então, do mais relevante nós temos, os comentários que tenham mais do que 30 caracteres. Sim, comentários com uma única palavra têm valores muito inferiores, se calhar, à reação. Isto porque o utilizador, ao escrever esse mesmo comentário, vai despender tempo para o fazer, tempo também que é valioso. Comentários com mais de 30 caracteres. Depois os comentários simples, ou seja, com uma ou duas palavras, já com menos peso. Depois temos as questões do tempo de leitura, depois temos as reações, mas reparem que se um utilizador tiver uma reação, mas reação essa que foi, como eu costumo chamar, uma espécie de toca e foge, ou seja, gostou e desapareceu imediatamente, motivando que a publicação não tivesse despendido mais do que 1 segundo no feed do utilizador, essas reações têm valor zero, literalmente zero. Além destes fatores, o LinkedIn valoriza ainda o número de cliques que são realizados na publicação. Falamos em cliques para hashtags, falamos de cliques de menções que são feitas, falamos no clique do ver mais, falamos nos cliques associados às partilhas de conteúdos perante outros utilizadores. Todos estes fatores que acabei de enumerar são fatores importantes. Gostava de salientar ainda que os comentários que os utilizadores fazem na rede, o LinkedIn valoriza não só o comentário de um utilizador, mas também o seu próprio comentário. O comentário de quem responde e de quem de alguma maneira interage com os participantes. É importante também reforçar a ideia de que, sendo o comentário um fator de enorme valorização na distribuição desse post, o utilizador deverá sempre considerar que quando publica, deverá desafiar a sua comunidade, desafiando-a através da colocação de questões ou através de colocação, muitas das vezes, digamos, daquilo que se designa o apelo à ação, motivando a comunidade a também ela partilhar, comentar, reagir, escrevendo, sejam estados ou opiniões, juízos de valor sobre determinado tipo de assuntos. Portanto, essas publicações atingem hoje números de 20% a 30% de mais alcance e de mais engagement, exatamente motivada por esta componente aqui. Quando publicações que tenham, como vocês ouviram ali, tags de utilizadores, que podemos fazer até 30 pessoas e ou empresas, podemos ter, portanto, neste caso são 30 no total, pessoas e empresas,
quanto maior for o número de tags, e portanto quanto há a possibilidade de fazermos publicações onde mencionamos mais do que 3 pessoas, há também aqui uma possibilidade de aumentar essa mesma digamos, esse reach, esse alcance em termos de publicação. Uma coisa é fundamental para os utilizadores. Criem, dentro desta dinâmica de conteúdos, uma diversificação destes mesmos formatos. E essa diversificação deverá levá-lo a utilizar opções diversas. Opções de texto mais imagens e não imagem. Portanto, aqui, certamente aqui o limite serão desejável, poderá andar na casa das 5 imagens, portanto, procurando aqui que a publicação esteja bem formatada a este nível. Um dos aspectos que saliento de enorme importância, não queiram, em minha opinião, ir buscar negritos, sublinhados ou outro tipo de caracteres mais especiais. O LinkedIn não tem isso digamos aqui, por defeito na própria aplicação, portanto não utilizem essas linguagens ou essas opções de fontes variadas, porque isso não vai trazer melhor reach, aliás, até pode claramente aqui trazer uma penalização desses mesmos conteúdos. Portanto, haver aqui opções de utilização diversificada, portanto, a saber, quando colocamos um texto, associarmos até 5 imagens, importantíssimo na publicação, as 3 primeiras linhas do post, que são as primeiras que são vistas. São essas que têm que estimular e incentivar o utilizador a clicar para ver mais. Não deve ficar, de alguma forma, certamente digamos, desconfiado se uma publicação, sim, as publicações poderão andar aqui entre os 900 a 1200 caracteres aqui em termos ideais nestas publicações. Depois, as publicações com documento, os famosos carrosséis que vemos no LinkedIn. Procure não ultrapassar os 12 slides, podemos ter muitos mais, mas procure fazê-lo até 12, não inclua também muitas palavras por slide, torne a leitura facilitada do ponto de vista, portanto, um design apelativo e muitas das vezes até possa ter aqui um trademark de percebermos aqui que alguns utilizadores, e poderia enumerar alguns, sei lá, o caso do André Novaes de Paula, onde os seus conteúdos têm ali uma cor dominante e um formato sempre muito característico que rapidamente se percebe que aquele conteúdo vem daquele utilizador. Portanto, utilizem exatamente essas cores, não tornem de facto aqui esse texto de forma legível e, portanto, nunca ultrapassando os 12 slides, digamos assim. Depois, as sondagens são super interessantes para criar, eu diria sempre aqui, um extraordinário formato do LinkedIn para gerar engagement. Repare que, se recorda logo nos primeiros minutos, quando falei sobre esta matéria, se um utilizador é reativo, portanto, e reage às nossas publicações, ele é mais propenso a ver futuros conteúdos. Portanto, as sondagens realizadas estimulam e incentivam que esses utilizadores possam vir a visitar e a identificar o seu conteúdo em futuros conteúdos. Portanto, as sondagens podem ser importantes. Aqui temos 4 opções de resposta. Procurem e considerar essas soluções. Se temos mais, portanto, o utilizador só pode responder a uma delas, utilize na última opção para que a pessoa inclua isso nos comentários. Pode também ser aqui uma opção e, portanto, por agora não é ainda possível criar sondagens com imagem, mas a sondagem, embora seja um post relativamente às vezes feio, mas certamente aqui um post que normalmente gera, importante também dizê-lo, focando-se nas suas áreas específicas, procurando não criar sondagens que certamente não estejam relacionadas com o seu core, mas que tragam de facto aqui e que a própria curiosidade que é despertada pelo seu visitante o leva, até porque ele, para saber os resultados, ele tem que responder à sondagem. Isso, de certa forma, se for uma sondagem interessante, levará muitos utilizadores a fazê-lo para perceber as tendências de voto aqui. Relativamente aos vídeos, os vídeos têm também aqui uma duração
média desejável na casa de 1 minuto e 20, 1 minuto e 30, mais coisa menos coisa. 1 a 2 minutos será o tempo ideal sobre esta matéria. Formato vertical é a sugestão. Pode também criar aqui uma espécie de uma thumbnail para ter neste mesmo vídeo, procurando aqui ajudá-lo a, digamos aqui, comunicar de uma forma mais autêntica com a sua comunidade através do vídeo. Estes vídeos são, de certa forma, aqui também bons formatos, lá está, limitados a 10 minutos e, portanto, desejável aqui a opção de 1 minuto e 20. Há pouco não o comentei, mas também essa é também uma oportunidade que o utilizador tem à sua disposição da criação dos eventos áudio e dos eventos em direto, que são 2 recursos que também estão disponíveis paralelamente ao outro recurso que vou falar agora, que é o recurso das newsletters. O LinkedIn teve durante muito tempo e ainda tem os artigos e tem as newsletters. Os artigos, em minha opinião, perderam espaço aqui na rede, exatamente porque o LinkedIn derivou-os para a área das newsletters. Existem milhares de newsletters aqui no LinkedIn, há aparentemente algumas novidades a surgir sobre este formato. É um formato muito interessante aqui, que de certa forma poderá suscitar aqui um enorme interesse dos utilizadores, isto porque, quando eu assino e subscrevo uma newsletter, eu vejo a notificação sempre que há uma nova newsletter e recebo também no meu e-mail principal essa mesma newsletter. Sempre que eu tenho uma newsletter e algum utilizador me vai seguir, essa newsletter também é disparada automaticamente, portanto é feito um auto-invite, um convite automático pelo LinkedIn, seja se vocês tiverem a newsletter na página da empresa ou se tiverem a newsletter na página pessoal do utilizador. Portanto, há efetivamente muitos diferentes formatos aqui que de alguma maneira poderão agora, de alguma maneira, estimulá-lo a fazer exatamente definidas e consolidadas que estão aquelas premissas iniciais da consistência, da regularidade, podermos criar aqui uma dinâmica de diversidade do ponto de vista dos formatos, procurando aqui jogar exatamente nesses formatos. Há publicações que vão correr muito bem, eu diria que há 3 elementos fundamentais numa publicação que podemos analisar e podemos variar um dos 3. Eu tenho o gancho, aqui está, as 3 linhas iniciais, eu tenho digamos, o corpo desse mesmo conteúdo e tenho o formato. E quando analisa o desempenho das suas publicações, analisa estes 3 vetores. Será que o gancho foi o mais adequado para suscitar o interesse de leitura e interação na publicação? 2, será que a explicação, será que foi valiosa e trouxe valor acrescentado aqui ao utilizador? 3, será que o formato foi o formato mais adequado para consolidar esta mesma componente? Uma coisa é certa, procure pensar sempre que estas publicações, mais do que o cariz informativo, que muitas das vezes é penalizado aqui no LinkedIn, o LinkedIn claramente que é na atualidade uma plataforma mais pelo menos que estimula mais os utilizadores a criarem publicações que gerem mais interação, mais relação, mais conversa entre os utilizadores do que publicações muito meramente informativas. Olá, eu hoje estive aqui. Portanto, se esta publicação tiver este formato ou esta natureza, será provavelmente uma publicação com, digamos assim, menor sucesso. Um dos aspectos que também tem sido amplamente discutido também na comunidade está relacionado ao facto de saber se, em face de tudo isto, a calendarização e agendamento das publicações tem efeitos negativos no alcance das publicações. Por agora não é ainda um contexto que haja dados específicos para poder agora aceitar ou declinar esta percepção que alguns utilizadores têm face a algum declínio no alcance dessas publicações agendadas, mas estaremos aqui atentos para perceber se há ou não, digamos, matéria mais concreta para sabermos isso.
Bom, estamos a chegar ao fim deste episódio, já um pouco longo, aqui sobre o algoritmo do LinkedIn. Espero ter deixado aqui algumas novidades, algumas leituras diferenciadas sobre estes temas aqui dos conteúdos e do algoritmo do LinkedIn, decifrado aqui alguns destes enigmas que certamente estavam aqui a morder. Se este episódio foi interessante, por favor, partilhe-o com a sua comunidade, partilhe com alguém que queira saber um pouco mais sobre esta realidade e sobre este algoritmo do LinkedIn. Agradecia também, se já me acompanha há algumas semanas ou meses, que, se entender, me deixasse aí um pequenino testemunho no Spotify, no Apple Podcast ou em qualquer outro meio que ouça essa pequena ação, às vezes de 10 segundos, de enorme generosidade. É uma generosidade que de facto muito aprecio e que muito vai ser importante para fazer chegar este podcast a mais pessoas que queiram tirar melhor proveito do LinkedIn. Próxima semana cá voltaremos para um novo episódio. Por agora, e voltando a relembrar a mensagem inicial que lhe falei, estão abertas as candidaturas para a 6ª edição da Mentoria Power LinkedIn. Pode encontrar todas as informações aqui neste mesmo descritivo do episódio, mas, claro, possa contactar-me a mim em qualquer canal onde estou presente para podermos ajudá-lo assim nesta sua jornada sobre o mundo LinkedIn. Votos de boa semana e voltamos a ver na próxima semana.